Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com o Henrique Rodrigues, que escreveu Áurea. Antes de mais nada, Henrique, é um prazer finalmente te receber aqui. Enfim! Enfim, a gente tem tentado há muito tempo e agora rolou. E para quem não conhece, o Henrique Rodrigues nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro em 1975. É doutor em literatura pela PUC do Rio e publicou 24 livros, entre poesia, crônica, romance, infantil e juvenil. E foi finalista do Prêmio Jabuti por Rua do Escritor, que é um livro de crônicas sobre literatura que saiu pela Malê. E o seu romance O Próximo da Fila, da Record, foi adotado em escolas de todo o país e publicado na França também. O Henrique é gestor cultural e colunista do portal Publish News, onde ele escreve sobre a vida literária. E o seu livro mais recente é Áurea, que saiu pela Estrela Cultural, numa edição muito bonita, e que vai ser o tema, então, do nosso papo de hoje. Então, é Maravilha! Um o prazer é meu, Tami. Henrique, eu gosto sempre de começar com uma apresentação do livro, né? Para que quem ainda não teve a oportunidade de lê-lo saiba mais ou menos o que esperar da leitura. Então, do que se trata a Áurea e o que te levou a escrever esse livro? Tami, Áurea é um livro que trata de uma mulher negra que tem em torno de 60 anos, que está se formando no EJA, Educação de Jovens e Adultos. E ao levantar na formatura, ela se levanta para pegar o canudo, ela é chamada, e aquilo é um momento muito simbólico quando a história começa, mas quando ela se levanta para caminhar para lá, meio que o tempo para e ela começa a se lembrar da sua vida. Então o tempo volta, aquele mega flashback, e o livro é ela contando a história da sua vida, a sua trajetória, desde a sua infância muito pobre, a sua vida como... e aí entra uma trajetória de muitas mulheres que tiveram que trabalhar muito cedo, que ainda criança tiveram que trabalhar como empregadas domésticas, e assim ela vai seguindo a vida e vai crescendo, fica adolescente, fica jovem, fica adulta, e o livro é a trajetória dessa Áurea. O que me levou a escrever esse livro? No início desse ano, a minha mãe veio... Bom, vale dizer que eu sou de uma família mestiça, né? Eu tenho ascendências negras, indígenas, brancas, europeias, etc, etc. Eu sou aquele típico pardo brasileiro misturado de muitas etnias. E eu tenho uma tia que ela tem a pele mais escura, e irmã da minha mãe, e a minha mãe veio me dizer que essa minha tia, né, eu venho de uma família muito pobre, né, a minha mãe, a minha tia, meus tios, eles não tiveram a oportunidade de estudar, tiveram que começar a trabalhar muito cedo, né, a minha mãe também, eu sou filho de empregada doméstica, e ela veio dizer que essa minha tia não gosta de entrar em lojas de departamento, em shopping, essas coisas, porque ela acha que vão dizer que ela vai roubar alguma coisa. Então, isso é muito dolorido, é muito doloroso para a gente, é muito ruim de a gente ver isso acontecendo na nossa família, e pior ainda saber que é muito comum no Brasil, e que ainda é muito comum no Brasil. Minha tia se chama Áurea, né? E o que acontece? A editora Estrela Cultural me pediu um romance que pudesse ser lido por pessoas de ensino médio, e que, né, chegasse nesse povo. Eu adoro falar com essa galera mais nova, tanto é que o meu romance O Próximo da Fila é um romance de formação, né, sobre
sobre um adolescente atendente de lanchonete, que eu fui também, né? E eu pensei, eu preciso escrever. Aquilo estava me remoendo. E o que a gente faz, né, como escritor, é pegar as nossas indignações, os nossos gritos, as nossas angústias e transformar em ideias, transformar em palavras, em frases, em parágrafos ou em versos, né? E transformar em literatura. Então, eu decidi escrever uma história sob o olhar de uma mulher como essa, com o perfil da minha tia, para tentar fazer com que essas histórias cheguem nas pessoas e que pessoas como a minha tia deixem de ter esse medo, inclusive entendendo que é um crime, né? Você está numa loja e alguém diz que você está ali roubando alguma coisa, isso é um crime, até crime de racismo também, no caso de uma pessoa negra. Então isso me motivou a fazer esse romance e nisso eu vesti a pele dessa mulher. Sim, é aí que eu quero chegar agora também, porque o livro ele começa por um prólogo em terceira pessoa, que apresenta justamente a protagonista recebendo o diploma, e em seguida passa para a narrativa em primeira pessoa, né, pela própria Áurea. Como é que se deu a escolha dessa voz narrativa? Assim, o que você levou em consideração para construir essa voz? Primeiro que, assim, eu nem vou entrar na questão do lugar de fala, né? Tipo, não sou uma mulher preta, eu sou pardo, só que os pardos são negros. É importante que vocês saibam. Categoria pardos e pretos compõem a população negra. Então é nesse conjunto em que eu me insiro. Mas de todo modo, literatura, criação, eu posso escrever. Né? Todo escritor tem o direito de escrever o que quiser na voz narrativa que quiser, seja em primeira, seja em terceira pessoa, narrador onisciente, narrador, né? Então, eu pensei que sair da terceira pessoa e entrar nessa primeira pessoa fosse uma forma de dar um pouco mais de voz para essas mulheres. Porque ali eu escrevo como uma mulher que está contando a sua história na perspectiva dessa mulher e com isso eu fiz uma escolha técnica. E essa escolha naturalmente me fez optar por determinada linguagem, determinada perspectiva, e essa perspectiva para mim é muito importante porque eu queria que as pessoas ao ler não se sentissem distanciadas. Porque quando a gente trata de determinadas questões, esse olhar de primeira pessoa pode ser muito interessante. Então as dores que essa mulher sentiu, as alegrias que ela sentiu, as dificuldades pelas quais ela passou, eu queria que elas fossem sentidas também por quem está lendo. Eu acredito que a primeira pessoa realmente foi a melhor escolha para uma narrativa que, afinal de contas, leva o nome da sua narradora, né? Que, como você falou, começa a trabalhar muito jovem, aos 12 anos, e ela recebe como presente de aniversário um uniforme de empregada, praticamente uma comprovação de que, para os demais, sobretudo para as pessoas brancas e mais privilegiadas economicamente, a mulher negra só é vista, só é considerada, só tem valor pela sua força de trabalho, né? Pelos serviços que ela realiza. Para os brancos, muitas vezes num regime até análogo à escravidão. E, ironicamente, a protagonista tem um nome que faz referência à Lei Áurea, né? Por ter nascido nesse dia. Inclusive, isso aconteceu com a minha bisavó Áurea, também, por ter coincidência nascido. Legal. E aí eu queria que você falasse um pouco assim sobre a relação da protagonista com o trabalho, né? Como é que esse sentido de escravização moderna continua acontecendo com as pessoas negras no Brasil e está impresso aqui no livro? Sim. Esse é um assunto que para mim é muito, muito importante, que primeiramente até no meu romance anterior eu quero tratar e colocar como protagonistas pessoas que são invisíveis sociais, né? Os chamados invisíveis sociais são aquelas pessoas que geralmente
passam despercebidas no nosso olhar, né? São as pessoas que nos atendem, as pessoas que estão limpando, as pessoas que estão por trás do balcão da vida. E o que acontece? A gente, e aí eu falo a gente, minha família, meio que foi educado para entender que determinados lugares não eram para a gente. E aí eu acho que é importante falar isso porque ainda é muito comum a ideia de que determinados espaços, determinados lugares físicos e lugares de poder, eles não são para pessoas negras, para pessoas pretas, para pessoas pardas, para pessoas pobres. Vou dar um exemplo sobre Bienal do Livro do Rio de Janeiro, onde eu fiz um pré-lançamento, né, de uma edição especial de pré-lançamento desse livro. Estudantes de EJA não estão cotados para visitar a Bienal do Livro. Só isso já causa um incômodo. Quem são estudantes de EJA? Basicamente, mulheres pretas, pardas e pobres. Essas mulheres só entram nesses lugares para trabalhar na limpeza. Essas mulheres, que bom que hoje algumas que tiveram mais acesso, mais estudo, estão sendo consideradas, e é muito importante esse movimento de mulheres negras escritoras, negros escritores, favelados escritores, artistas, atores, artistas plásticos, artistas visuais, cineastas, enfim, que tenham o seu espaço. Mas o que acontece? Ainda a gente tem uma balança muito desequilibrada. E quando você entra num McDonald's, por exemplo, numa lanchonete, e aí eu digo também onde eu trabalhei, então eu conheço bem isso, você vê a maioria das pessoas lá pretas. E pretas, pardas, pobres. O PPP, preto, pardo, pobre. E as mulheres que são empregadas domésticas, mesma coisa. Então, determinados serviços, como em alguns lugares nos Estados Unidos, né, isso fica muito, muito caracterizado como os latinos, né? Os mexicanos, enfim, pessoas de outros países. Aqui no Brasil, são as pessoas pretas. E o racismo, a escravidão, né? A escravidão foi a grande chaga do Brasil. E é uma chaga ainda aberta. A gente tem poucas gerações pós-abolição, e a abolição a gente sabe como foi. A gente sabe que as pessoas, né, não houve um planejamento para a população, né, liberta. Os anos de liberdade vieram com anos de abandono e se virem aí. Houve aquele estímulo para embranquecer a população, né, todo o estímulo para a imigração muito marcada nos estados do sul. E a nossa população aqui, essa população descendente de escravizados, e foi ocupando lugares, né, lugares físicos e lugares sociais de zero protagonismo. Então, é desse lugar que eu penso essa personagem Áurea. Ela é uma personagem, infelizmente, e até as coisas pelas quais ela passa são todas factíveis. Todas que a gente ouve histórias, que a gente vê no jornal, que a gente escuta de histórias da família. Eu escutei as histórias da minha família para escrever. Minha mãe e minha tia narraram várias coisas que eu transformei em episódios do livro. Então a gente precisa entender, fazer com que as pessoas entendam, jovens também entendam essa história recente do nosso próprio Brasil, da nossa própria gente, para melhorar essa história. Nessa narração da própria vida, a Áurea utiliza uma abordagem muito realista, como você está trazendo agora, acho que é como deveria ser mesmo, mas ela não se esquece da imaginação e do poder inventivo e transformador do pensar e do sonhar, né?
Em dado momento, ela até escreve que o pensamento é o nosso grande lugar da liberdade, né? Para você, a imaginação e o pensamento podem ser alimentados como possibilidades de resistência às opressões do real? Sim. Bom, foi o brinquedo que eu tive na infância, né? Uma infância pobre, eu não tinha brinquedos, mas eu tinha imaginação, né? Então, eu não posso dizer que eu tive uma infância infeliz, porque eu não tinha um carrinho de controle remoto. Eu acho que voltando agora, um ferrorama ou nada disso, mas eu tinha um galho de árvore que virava uma espada. Eu já fiz até um poema sobre isso, uma goiabeira onde a gente subia, aquilo virava um navio. E então a gente corria, a gente aparecia uma bola, a gente jogava. Todas essas brincadeiras que não dependem de brinquedo, de pique, de pular corda, enfim, coisas que só pedem a imaginação, tá aí. Então, eu acho que isso explica um pouco também por que a gente tem uma população que é tão sofrida, mas ao mesmo tempo feliz, porque a gente acaba recorrendo a formas inventivas de se pensar numa realidade que não nos favorece, que ela é muito desigual, muito injusta, mas que tem como a criação, a inventividade, a criatividade um caminho para você, pelo menos, né, ser livre, ou pensar que é livre, né? Como diz o Milor Fernandes, não existe liberdade, existe sensação de liberdade, né? E essa sensação, ela é muitas vezes criada com um mínimo. É importante de cultivar isso na vida adulta também, né? Sim. Para seguir sobrevivendo. E essa insistência da Áurea no sonhar e no pensar, que chega a ser até ridicularizada pelos conhecidos dela, vão levá-la a apostar na importância do letramento, né? Não só pela inserção social, mas também pela possibilidade que a alfabetização oferta de se revisitar o passado com uma nova consciência por meio da escrita, né? O que de fato acaba acontecendo aqui com ela. E aí, nesse caminho de descoberta das letras, a Áurea cruza com o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que tem um papel muito importante dentro da narrativa e dialoga com ela também em várias dimensões. Acho que principalmente temáticas, né? Inclusive o próprio letramento como uma questão pode ser vista, assim como uma correspondência, mas não só. Porque, por exemplo, apesar de ele não ser estruturado por entradas de diários, né, como o da Carolina, o livro tem uma construção também dialógica com o Quarto de Despejo, né, que vai narrando ali o dia a dia da Áurea e tal. Então a comunicação entre eles não fica só no tema. Em quais sentidos a literatura da Carolina Maria de Jesus influiu sobre o seu livro? Assim, quanto que você tinha em mente o Quarto de Despejo enquanto escrevia o Áurea? É legal você ter percebido isso. Quarto de Despejo, eu acho que é um clássico recente. Que bom que ele tem sido cada vez mais considerado como uma leitura fundamental para que a gente se entenda, como Brasil. Alguns livros, como, por exemplo, Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, acho que são obras que acho que toda escola pública, ensino médio, devia ler aquilo ali. Talvez, antes de ler outros clássicos mais difíceis, mais complicados, eu acho que algumas leituras precisam ser obrigatórias. Não só para as pessoas que se identificam com esse fenótipo, com essa etnia, com essa condição social, mas também para as pessoas brancas, porque também a luta contra racismo, contra desigualdade, contra homofobia, contra, enfim, todas essas mazelas, elas são de todos. Aí eu voltei, quando eu estava fechando essas ideias, essas escolhas técnicas, eu precisei retornar a algumas obras que me fariam estar naquele universo. E Quarto de Despejo foi uma delas. E aí eu fiz a brincadeira de metalinguagem, até de esse livro estar na história.
Áurea. Não vou dar muito spoiler para os leitores, para as leitoras, mas é importante dizer que Quarto de Despejo tem uma presença e uma inspiração nessa, né, junto a essa personagem, que eu acho que também é importante a gente lembrar como os livros mudam a trajetória das pessoas. E acho que o acesso a livros muda a trajetória da pessoa. Ainda que ela não tivesse um acesso a livros, que também, né, como acontece muitas vezes, né, é vendida para a gente a ideia de que livro é algo supérfluo, né, não precisa estar na casa das pessoas, e infelizmente não está tão presente na casa das pessoas como deveria estar. Mas eu voltei acho que foram 3 livros meio que me... eu fui lendo enquanto escrevia, 3 livros que me inspiraram nessa escrita e que eu voltei a eles, que foi o Quarto de Despejo, da Carolina, Vidas Secas, né? Depois de muitos anos eu reli Vidas Secas. Acho que eu queria trazer um pouco de um universo de coisas de restrição, de privação de coisas, e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Também eu revisitei Macabeia. Clássico. E realmente, assim, é muito comovente como a Áurea chega ao quarto de despejo, né? Porque, sem muitos detalhes, esse contato mesmo já é uma superação de vários obstáculos, né, ali dentro. O encontro da protagonista com a Carolina é um grande embate contra o elitismo literário, contra as perversas tentativas de impedir o acesso de pessoas marginalizadas socialmente aos livros, e é uma situação que hoje deveria ser impensável, mas que infelizmente simboliza preconceitos que seguem acontecendo, né? O que você diria que mudou, assim, na realidade intelectual negro-brasileira, nesse acesso, assim, à fruição e à produção também da cultura, de quando a Carolina publicou o Quarto de Despejo para hoje, quando você publica o seu Áurea? Bom, aí, entendendo o contexto da publicação de Carolina, que foi quase acidental, ela foi, né, descoberta pelo Audálio Dantas, o jornalista que foi fazer uma matéria, e se ele nunca tivesse ido fazer essa matéria, ou se por algum motivo ele não tivesse esbarrado com aquela figura, Carolina permaneceria desconhecida até hoje. Teria sido como há muitas pessoas que não têm acesso à educação formal, que não têm acesso a meios de expressão, que não têm acesso a uma voz, para dizer eu sou assim, nós somos assim. E isso, felizmente, tem mudado bastante nos últimos anos. Eu até trabalho como gestor cultural no SESC Nacional, na coordenação de projetos, e essa questão do acesso a vozes que não tiveram, né, espaço, vozes silenciadas historicamente, é uma das diretrizes do trabalho, e que não é um favor que a gente faz, é uma obrigação. É preciso que a gente entenda, nós não estamos fazendo nenhum favor ao dar espaço para pessoas negras, pobres, pardas, pessoas que não tiveram. Isso é uma obrigação, e é quase que vergonha que a gente tem de ver um país que se contentou durante tanto tempo com uma desigualdade em tantos aspectos, inclusive artística. Hoje eu vejo que acho que o maior movimento literário que a gente tem hoje são os saraus. E eu acho que aqui em São Paulo, né, tem um protagonismo, né, nesse movimento
dos saraus, dos slams, da poesia, da batalha de rima. Eu acho que é um grande movimento literário, um dos grandes movimentos culturais que a gente tem no Brasil hoje, que é muito, que é quase revolucionário você pensar em que lugares que aparecem na mídia só para serem tratados como lugares onde acontecem crimes ou onde há embates entre polícia, traficantes, milicianos, etc., estejam aparecendo, né, nos meios de comunicação como lugares em que pessoas se reúnem para falar poesia. Gente, isso é lindo, isso é uma revolução que eu acho que felizmente tem se espalhado pelo Brasil e que faz lembrar também dessa desigualdade. A gente tem equipamentos culturais pessimamente distribuídos no Brasil, a gente tem bibliotecas públicas que elas não existem em muitas cidades, tem cidades que não têm biblioteca pública, quando o normal seria ter uma biblioteca pública por bairro. O normal, não é absurdo falar isso. Tem que ter uma biblioteca, como é na França, como são nos países que sabem que são serviços básicos. Aí tem as salas de leitura das escolas, que, aliás, acho que vale a gente depois falar um pouco sobre isso, são lugares importantíssimos e que hoje estão desaparecendo. Muita gente não sabe disso. Existe hoje um movimento nas escolas de transformar as suas bibliotecas, né, que são os seus espaços de leitura, em laboratórios de outras coisas, ou mais sala de aula, ou só um depósito de material didático. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas, né, e oferecer bagagem, oferecer livros para elas. Certamente, a gente vai voltar para esse ponto da educação, com certeza. Mas o livro, ele retrata, né, como a solidão, os abusos, os traumas do racismo ainda fazem parte da realidade das pessoas negras no Brasil e são questões compartilhadas entre todos da família. Agora, ouvindo você falar da sua família, eu entendo bastante por quê também, né? Mas a Áurea, especificamente, tem até um momento em que ela fala que parece que a família dela é uma colcha de retalhos costurada com diferentes pedaços de tristeza, assim. Ela até manifesta o desejo de poder trocar de família, que a ridiculariza por ir atrás dos sonhos, né, como a gente disse. E tem uma quebra nessa corrente familiar que é impulsionada também justamente por um membro da família, que é a filha da Áurea, né? O verdadeiro amor que ela recebe vem dessa filha. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da família na formação da sua personagem e da relação especial que se estabelece entre a Áurea e a Suelen. Sim. Bom, a questão da família é algo muito, muito, muito delicado, muito, muito complicado. Primeiro que todo mundo tem família, sabe que família é uma coisa complicada. Família, basta pensar, a família na foto é legal, no casamento é legal, aí tem aquelas reuniões de fim de ano, reúne todo mundo, aí aquela coisa. Mas nesse caso de famílias que compartilham a pobreza, compartilham a privação, às vezes você tem um sistema que faz com que um membro da família impeça o outro de progredir. E é importante falar disso porque é muito comum na família brasileira. Quando alguém tenta sair, às vezes, né, eu já ouvi muito sobre isso, eu passei também por isso, muito comum porque, de uma geração que começou a ter mais acesso à educação, e aí chega alguém da família e tá se achando melhor, tá aí querendo, tá metido, tá né, achando que né, virou doutor. Então, é uma coisa que infelizmente acontece muito. Acho que muita gente que está assistindo vai se identificar com esse tipo de coisa, porque
é mais comum do que parece, e às vezes é preciso romper com essa tradição familiar para você seguir em frente e ter algum acesso, ter algum desenvolvimento. Desenvolvimento humano não é financeiro só, financeiro é consequência, mas um desenvolvimento humano. Isso é muito importante. E a saída disso muitas vezes vem na mudança de gerações, porque vem na quebra de um tipo de tradição, uma tradição que também foi construída, porque é importante dizer que as pessoas foram tão educadas, entre aspas, ideias foram tão marteladas na cabeça das pessoas, que você não pode sair desse círculo aqui. Você não pode sair da senzala. Você precisa permanecer, você precisa permanecer no quarto da empregada, aquele quartinho que nem janela tem, é um basculante, porque a empregada não tem nem direito de olhar pela janela. No máximo cabe ali uma cama para ela ficar espremida. Então é preciso, às vezes, romper com essa tradição, e a transgressão se dá pelo simples acesso à educação. E a Áurea tem uma filha, vou tentar não dar muito spoiler, mas dar alguns caminhos assim. A Áurea tem uma filha que ela cria sozinha. A Áurea é uma mãe solo, é preciso dizer, também, representando muitas mães de crianças nas escolas públicas. Eu visito muita escola pública, e aí eu descobri que às vezes você não pode falar o papai e a mamãe, não sei o quê. Muitas só tem a mamãe ou a vovó. Muitas crianças chegam na escola pública falar a figura paterna é uma figura ou ausente totalmente, ou que não soma na criação daquela criança, daquele adolescente. Então, a Áurea tem uma filha que, assim como ela, começa a desenvolver, até herdando um pouco dela, essa vocação para a criatividade, essa vocação para a leitura. E é essa menina que vai ter um papel bem fundamental no desenvolvimento dessa nossa personagem, dessa nossa protagonista. Muito bom. E a gente não pode terminar, acho, de outra forma que não falando da educação. Acho que é impossível falar desse livro sem falar disso, assim. E no finalzinho do livro, não é spoiler, a Áurea chega a dizer, acho que você até falou no começo, e mesmo a dedicatória do livro, deixa eu só conferir para não falar errado, que o livro é dedicado à tia Áurea e às tantas Áureas que carregam este país nas costas, Então, essa é uma história da nossa gente que se reescreve todos os dias. E nessa reescrita diária, pensando em você como alguém que está em contato direto com crianças, jovens, informação e projetos educativos, quão importante é esse acesso à educação para que se construa um futuro melhor para pessoas como a Áurea? Assim, e você considera que escrever sobre isso é uma forma, talvez, de abrir portas para esse futuro? Sim. Pessoas como a Áurea. Quem são pessoas como uma nossa Áurea aqui do livro? Também mulheres que deram muito duro na vida, foram batalhadoras, criaram filhos sozinhas e que em dado momento voltam a estudar. Eu acho que é importante falar de alunos de educação de jovens e adultos, alunas de educação de jovens e adultos, que também precisam ter acesso aos serviços de educação, porque é o pessoal sempre esquecido. Alunos de EJA, se a educação tem problemas, já exclui muita gente nos seus processos. Agora mesmo, acho que você compartilhou Sim. Dos livros. Os livros, a aquisição de livros, de literatura, não tem para EJA. Por que não tem para EJA? Pensa bem, se a pessoa, depois de tanta dificuldade, em dado momento da vida, volta a acreditar que a educação é um caminho, gente, essa pessoa precisa de todo o incentivo, de todos os parabéns, de tapete vermelho, de tudo que há de melhor.
e não ser esquecida. Por isso que assim, foi legal na Bienal do Livro, lá do Rio de Janeiro, eu levei 10 alunas de EJA da escola pública onde eu estudei, para que eu participei do Café Literário, elas estavam lá me assistindo no Café Literário. A minha professora, que ainda dá aula nessa escola, hoje ela dá aula de EJA, que foi minha professora lá em 1989 naquela escola, ela estava lá me assistindo, aí eu chamei ela para o palco, foi aquela choradeira, só de lembrar dá vontade de chorar, se eu chorar edita, mas foi muito importante para mim, muito simbólico ver aquelas 10 mulheres, mais a professora, também negra, minha professora, estavam felizes da vida naquele lugar onde elas nunca tinham ido, onde provavelmente nunca iriam. E provavelmente vão querer voltar na próxima vez, e esse livro é para essas pessoas também. E assim, eu tenho um compromisso um carinho muito grande com a escola pública. Eu volto sempre nas escolas onde eu estudei, 2 escolas, né? Essa escola e outra onde eu estudei, hoje eu sou patrono da sala de leitura delas, né? Elas são uma sala de leitura Henrique Rodrigues, então é um tipo de homenagem que né, não precisei nem morrer para ser homenageado, né? Então a vantagem de homenagear alguém vivo, né, numa coisa assim, numa sala de leitura, é que a gente continua indo lá para fazer atividades e doar livro, né, geralmente no início do ano, no fim do ano eu vou lá para dar palestra para os alunos e tal. E então vai ser muito bom chegar e conversar sobre o Áurea com essa galera, com jovens, porque os jovens hoje, quem é mais novo, por exemplo, sabe que a avó deles foi alguém parecido com a Áurea, né? Assim como essas mulheres, porque eu fui lá quando eu estava escrevendo o livro, eu fui visitar, e quando eu comentei sobre o livro que eu estava escrevendo, várias mulheres levantaram a mão e falaram assim, mas essa é a história da minha vida. Então, então elas estão vendo a história da vida delas num livro, e isso para mim é muito, muito importante, né? Eu acho que a gente falar e se conhecer um pouco mais é fundamental. Muito bom, é só uma informação aleatória, mas é muito verdade isso que você está dizendo, assim, a minha avó, ela não terminou a escola, ela casou muito jovem, não terminou e depois não voltou. Mas eu tenho uma tia-avó que agora já faleceu, mas que é filha da Áurea, da minha bisavó, e que voltou para a escola e se formou em Direito com quase 90 anos. E era uma alegria aquilo para ela, assim, e para a família toda, claro, mas realmente você via no rosto dela, assim, o poder transformador do acesso à educação, assim. Então é muito importante que você escreva sobre isso. Obrigada por trazer essa história. E agora eu vou pedir para você ler um trechinho do livro. Então tá bom. Beleza? A primeira lembrança que tenho é a da fome, que me acompanharia por tantos anos ao longo da vida. Choro e me dão uma papa que parece ser de fubá. Tem pouco sal porque para crianças pequenas não é recomendado muito tempero, resultando num gosto aguado e insosso. Mais tarde viria a descobrir que angu era comida que se dava para cachorro, mas que em alguns lugares os ricos chamam de polenta, com receita chique e que custa bem caro em restaurantes. O mingau deve render para todos os filhos e em várias ocasiões ele será a única refeição ao longo do dia. A mãe raspa e lambe o que sobra na panela, fica quase sem nada. É forte a imagem dela sorvendo pouco de comida, o rosto seco, olhos fundos, conferindo a divisão para ver se cada um de nós tinha ficado com pelo menos 1 ou 2 colheradas. Somos então uma escadinha de crianças lá em casa. De cima para baixo, Zefa, Maria, Dadá, Rúbio, eu e o Totti. A Zefa é a minha irmã só por parte de mãe, mas que papai assumiu como filha desde pequena. Ela demoraria a descobrir isso, mas nunca soube mesmo do pai verdadeiro, e o assunto raramente aparece. O que aparece é a fome. Eu tenho entre 4 e 5 anos quando o Totti morre. Entendo depois que foi por desnutrição, mas não faz muita diferença porque a frase que ouço dos adultos traduzida é que ele morreu de fome.
O Totti morreu de fome. O Totti morreu de fome. O Totti morreu de fome. O Totti morreu de fome. O Totti morreu de fome. O Totti morreu de fome. Um dos irmãos pergunta se, a partir daquele dia, poderia comer a parte do Totti da nossa papa de angu. Bom, é isso então, Henrique. Muito obrigada pela conversa. Foi ótimo estar aqui com você, ler o seu livro. Eu espero que vocês que estão aí sintam vontade de conhecer essa história. E a edição da Estrela Cultural tá uma graça. As ilustrações da Cristiane Mello estão maravilhosas e conversam muito com a história, enfim. Parabéns por esse trabalho e obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Tami. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.